alegria. E vamos levantar nossas mãos na direção dela. Você pode levantar suas mãos na direção dela, suas duas mãos, porque o que você profetizar vai ser para a sua vida. Diga assim: em nome de Jesus, nós profetizamos que nessa manhã, que o Espírito Santo use a sua boca. Nós abençoamos a sua vida, o seu ministério, o seu casamento, os seus filhos, os seus netos, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda ao Senhor, Ele é digno de honra. Saúdo a todos e todas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma honra, um prazer poder estar aqui nessa linda conferência com um lindo povo. Tudo combina, né? Linda conferência com o povo mais bonito que existe na face da terra. São vocês, as nossas ovelhas queridas, esse povo maravilhoso de Deus, abençoado. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por essa liderança tão responsável e tão dedicada à obra do Senhor, à obra do reino de Deus. Trago saudações, um abraço ao pastor Jonatas. Mas nós estamos aqui para estarmos juntos, orientando, estudando juntos a palavra do Senhor, sobre como discipular crianças num tempo onde a modernidade, a tecnologia tem avançado, num momento que nós sabemos em que Jesus está para buscar a sua igreja. Quantos ainda creem no arrebatamento da igreja? Quantos estão preparados? Jesus vier hoje, você vai subir, vai sumir dessa terra para morar com o Senhor. Diga glória a Deus, diga ora vem Senhor Jesus. Amém. Mas enquanto o Senhor não vem, nós precisamos estar nos aprimorando, nos aperfeiçoando nessa obra, nessa santa convocação e vocação do Senhor, não é mesmo? Você pode dar um sorriso para quem está ao seu lado, ou você já está com fome? Não, né? Tomaram café ainda há pouco. Aleluia. Bom, foi sugerido que nós pudéssemos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre o aperfeiçoamento da vida espiritual de um líder de crianças. Quando nós falamos em aperfeiçoamento, nós entendemos que aperfeiçoar é tornar algo ainda melhor. Aperfeiçoar é fazer a coisa ficar mais bonita, ficar mais perfeita, algo que ainda não chegou a esse nível. Isso é aperfeiçoar. A Bíblia nos diz assim no livro de Efésios, nos dá essa orientação para que nós possamos entender que precisamos estar sendo aperfeiçoados a cada dia, a cada momento. É muito triste quando alguém, principalmente um líder da casa de Deus, possa pensar que já sabe de tudo, pensar que já chegou o máximo do seu conhecimento e de que ele não precisa mais aprender coisas novas porque ele se acha, né? Isso não é bíblico e isso não é, com certeza, o coração de cada um de vocês que está aqui. A Bíblia diz, a fim de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, como líderes que somos de crianças, nós precisamos entender que essa é uma obra do ministério que Deus colocou em nossas mãos para estarmos edificando a sua igreja, edificando o corpo. E crianças fazem parte deste corpo. Sim ou não? Sim. Então, a nossa vida espiritual, ela precisa ter esse aperfeiçoamento a cada momento, a cada dia. E esse aperfeiçoamento não pode ser feito espiritualmente falando. Claro que nós estamos aqui nos aperfeiçoando tecnicamente, estamos nos aperfeiçoando também estrategicamente,
Mas, acima de tudo, se não houver um aperfeiçoamento e um cuidado na vida espiritual, as estratégias todas praticamente vão ser só estratégias, mas não vão chegar ao resultado que Deus quer para cada um de nós e para cada criança. Então, esse aperfeiçoamento, ele se dá pela palavra de Deus. A palavra de Deus nunca pode ser deixada de lado em troca de uma estratégia bonita, em troca de cenários, em troca de coisas que são boas, mas elas jamais podem ser trocadas pela palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é aquela que nos ensina, é aquela que nos cura, é aquela que nos fortalece quando nos desanimamos, no labutar do nosso ministério, da nossa vida. A palavra do Senhor é aquela que nos direciona como devemos fazer para agradar o Senhor. Eu vou fazer uma pergunta redundante e sei qual é a resposta, mas assim mesmo eu quero fazer. Quantos aqui querem fazer a vontade do Senhor dentro do ministério que Deus colocou na sua mão? Declare de alguma forma a Ele. Querem fazer a vontade do Senhor? Chacoalhe essa pessoa com carinho e diga: olha, eu conto com você para me ajudar a nós juntos fazermos a vontade do Senhor, permanecer e prevalecer no nosso ministério. Oh, aleluia. Eu gosto de que você participe bastante, tá? Porque nós não podemos ficar somente daqui falando e vocês não estarem participando conosco, se integrando e se inteirando junto conosco, tá bom, queridos? E também vai servir para dar uma acordada, né? Vai ser tipo um cafezinho, aquele purinho assim, para dar aquela levantada. E nós vamos estar também fazendo isso. E mais um versículo da palavra que diz sobre aperfeiçoamento: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, vai o quê? Aperfeiçoará até o dia do Senhor. Eu pergunto, quantos querem ser aperfeiçoados? Quantos não querem ter aquele coração duro, um coração orgulhoso de achar que sabe tudo? Não, diga eu quero, diga comigo, ser aperfeiçoado cada dia pela palavra de Deus. Aleluia. Existe uma tendência, eu estava pensando, pastor Fernando, ao preparar essa palavra, que existe uma tendência de nós pensarmos que liderar crianças, trabalhar com crianças, é algo que podemos fazer somente com estratégias. Porque as crianças, elas se distraem muito fácil. Porque as crianças, quando veem alguma coisa colorida, elas chamam a atenção delas. As crianças, quando elas veem um objeto ou um papel colorido, alguma coisa assim, bem alegre, chama a atenção delas. Isso é bom, nós devemos usar essas estratégias para alcançar as nossas crianças. Mas as crianças têm muito mais do que uma visão das coisas bonitas. As crianças são muito mais sensíveis até do que nós, os adultos. As crianças, elas são impactadas, e aquilo que são guardados no coraçãozinho delas da maneira certa vai servir para toda a vida delas. Portanto, existe uma responsabilidade em nossas mãos como líderes de não pensarmos apenas que crianças, as estratégias somente, elas vão fazer o trabalho. Mas o que nós devemos pensar é que as crianças verdadeiramente vão ser tocadas por aquilo que vai no profundo do coração delas, por aquilo que vai tocar a sensibilidade delas, por aquilo que vai trazê-las a conhecê-las mais o Senhor, por aquilo que vai marcar o coração profundamente daquela criança. A verdade então é que a necessidade de preparação espiritual, ela é real, ela é verdadeira. E que preparação é essa? Não é uma preparação ultrapassada. Sabe qual é? Oração, jejum e palavra de Deus. Tudo é muito
bonito, tudo é muito lindo. As coisas podemos preparar para as crianças, elas são necessárias. Mas se não houver, meus irmãos e irmãs, uma preparação espiritual em nossas vidas constantemente, nós não vamos marcar essas crianças. Nós não vamos mudar o coração delas. Nós não vamos trazer cura verdadeira. Nós não vamos verdadeiramente fazê-las alicerçadas em Deus. Estão entendendo, queridos? Então diga para quem está ao seu lado: minha irmã, ora, jejua e busca a palavra. Meu irmão, ora, jejua e busca a palavra. Porque somente estratégias não aperfeiçoam. Somente estratégias não podem tocar corações, selar corações das crianças para a vida toda. Amém ou não amém? Amém. Nós temos aqui um exemplo. Eu gostaria que você abrisse no livro de Marcos, capítulo 10, a palavra de Deus. Marcos, segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus abençoa as crianças. Diz assim o versículo 13: e traziam-lhe crianças para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as nos seus braços e impondo-lhes as mãos, as abençoou. Esse texto, ele é um texto que nós já conhecemos bem. E de cara nós olhamos o quanto Jesus se importa com as crianças. Ele se importa tanto que ele compara a vida de uma criança com o reino dos céus. Ele se importa tanto que ele bota como exemplo: se você não for igual a elas, você não vai poder entrar no reino dos céus. Veja a seriedade que Jesus leva a liderança com as crianças. Veja aqui o primeiro exemplo que eu quero. Vou dar apenas dois exemplos de duas pessoas nessa palavra. Mas o primeiro exemplo, nosso maior exemplo, quero trazer aqui o exemplo do nosso Jesus. Quem ama Jesus? Nós amamos Jesus. Se nós amamos o Senhor e nós já falamos juntos que queremos fazer a sua vontade, então nós precisamos estar atentos com a nossa responsabilidade espiritual para liderar a quem Deus colocou em nossa mão. É muita responsabilidade. Eu já tenho neta, já criei os meus filhos, já tenho 2 netinhas, embora nova assim, bonita, né? Tô brincando. E eu sei como é, não é fácil, ainda mais nessa geração agora, a Z, que tem a geração milênio e tem a geração Z, que não é fácil. Hoje nós estamos num tempo que eu tenho que chegar com a minha neta de 7 anos, eu faço isso por livre e espontânea vontade, por direcionamento de Deus, coisa que eu não precisava fazer com os meus filhos, que são jovens ainda, mas eu não precisava fazer isso. Mas eu pego a minha neta, abraço ela e digo: meu amor, é tão bom a gente ser menina, não é? É tão bom a gente botar presilhinha no cabelo, a gente ter um pozinho para botar no rosto, é tão bom esses vestidinhos. Eu faço isso, porque hoje tem algumas pessoas nesse mundo, muitas, colégios e tudo, que estão discipulando as nossas crianças ao contrário dos princípios de Deus. E hoje uma responsabilidade dobrada das nossas mãos, ainda mais nós que Deus colocou
essa responsabilidade, esse chamado com as crianças, de cuidar delas. Precisamos tomar responsabilidade espiritual, estarmos bem preparados espiritualmente, cheios do Espírito Santo, cheios da unção de Deus, cheios do fogo e da autoridade do Espírito, para repreender todo o mal contra elas e para orientá-las na palavra e no ensino de Deus verdadeiramente. Amém ou não amém? Estamos vivendo esse tempo que estamos estarrecidos com as coisas que estão acontecendo na nossa frente, nosso nariz, com relação aos nossos filhos e hoje os nossos netos. Nós temos que estar, irmãos, atentos demais. Isso aqui é um momento estratégico de Deus com esta igreja, porque Ele ama esta igreja, ama o seu povo, ama você e a mim. E Ele está dizendo: importam-te com os pequeninos como eu me importo. Aleluia. E Jesus ficou muito contrariado com a forma como seus discípulos trataram algumas crianças dessa vez aqui. E como os discípulos trataram os pais dessas crianças, que são os líderes maiores delas. E a Bíblia diz: então lhes trouxeram algumas crianças para quê? Para serem abençoadas, para serem tocadas. Sabe o que acontecia? Os discípulos repreendiam os pais. E eu acho que até empurravam essas crianças. Não vou botar a palavra na Bíblia, mas se eles repreendiam os pais, eles estavam também repreendendo as crianças, para que as crianças não se chegassem ao Senhor. Porque eles eram maus? Não, é porque eles queriam proteger Jesus demais. Eles queriam colocar Jesus muito atrás, numa auréola, e não podia ser tocado. Mas isso, Deus não se agradou, Jesus não se agradou, porque eles estavam muito preocupados com o bem-estar do mestre. E os seus aprendizes, os seus discípulos foram repreendidos pelo Senhor. Ele disse: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis. Foi essa a palavra. Eu quero dizer que o Senhor está falando para nós como líderes. Nós como líderes às vezes atrapalhamos a Jesus. Nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não queremos fazer a vontade de Deus plena na sua palavra. Nós queremos usar o nosso método. Nós queremos usar a nossa estratégia. E começamos a esquecer o planejamento de Deus. Começamos a esquecer a preparação espiritual, a intimidade com Deus para cuidar de criança, que não só é papel colorido, mas é acima de tudo unção de Deus. E ele disse: não os impeçais. Foi a repreensão de Jesus. Nós não podemos atrapalhar Jesus. Nós precisamos entender o coração do mestre para cada situação, para cada criança. As crianças viram um problema em sua frente. Os pais viram um problema em sua frente. E quem eram os problemas? Eram os líderes, eram os discípulos, que estavam tentando afastar as crianças de serem tocadas pelo Senhor. Qual é a moral dessa história? Qual a interpretação para a nossa realidade? Ai de nós, quando de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, que eu acho que era a questão dos discípulos, inconscientemente impedimos, dificultamos, servimos de obstáculo, estorvamos, perturbamos a aproximação das crianças ao Senhor, o relacionamento, a comunhão dos pequeninos com Jesus. E isso pode acontecer de diversas maneiras. Entre elas, sabe como pode acontecer? A nossa negligência espiritual pode estar tolhindo as crianças de se aproximarem do toque de Jesus. A nossa falta de espiritualidade, o nosso relaxamento com a obra que Deus colocou, porque muitas vezes já se virou uma rotina, pode estar fazendo com que o Senhor não venha tomar essas crianças nos seus braços,
pode estar impedindo das crianças serem tocadas e impostas as mãos do Espírito de Deus sobre elas. Jesus, porém, vendo isto, a palavra de Deus diz, indignou-se e disse-lhes, deixe eles virem, não embarace o caminho deles. Parafraseando, porque o caminho deles, dessas crianças, deles é o reino dos céus. Toca assim na mão, igual o pastor Jonas faz assim, ó. Toca assim na mão do seu amigo, sua amiga, assim, olha isso aí, tá vendo? Não embaraceis o caminho das suas crianças. Tenha uma preparação espiritual adequada. Busca a presença de Deus, não é só cortar papel, não é só fazer quadrinho, não é só usar aquele negócio emborrachado, não. Isso pode ser naquele momento importante, mas isso somente não vai trazer transformação na vida de uma criança para toda a vida dela. Vocês estão me entendendo? Eu não estou falando contra nada disso. Tudo é lindo e tudo deve ser feito, e com a maior excelência como é feito aqui, principalmente nessa conferência. Tudo com muito denodo, tudo com muito detalhe. É assim que o Senhor quer. Parabéns à igreja do Senhor e a Dan, parabéns à liderança, o pastor Fernando e toda a sua liderança. Parabéns para aqueles que têm se colocado para ser sensível às estratégias. Mas o parabéns eu dou muito maior, porque eu conheço a base dessa liderança, que é baseada na oração, no jejum e na palavra de Deus. Continuando aqui, ele disse uma palavra que me chama a atenção. Na minha versão aqui fala, não os impeçais, mas eu já li em outra versão, diz, não os embaraceis. Eu acho até mais forte. Embaraçar é segurar de uma forma tão embaraçosa e não deixa ela seguir, não deixa, está amarrado, não deixa ir para o Senhor. E eu digo que ouvir isso de Jesus não é muito agradável, não deve ter sido muito agradável para eles. Levar uma bronca de Jesus ali no meio da multidão, né? Acho que não foi muito legal, muito agradável. Mas pode ser que ele esteja nos falando a mesma coisa. Não a ponto de nos apontar dedos, mas a ponto de dizer, olha, eu trouxe vocês aqui para nos alertar. Eu trouxe vocês, meus líderes, Ana Lúcia principalmente, que estou falando, mas eu estou recebendo a palavra em primeiro lugar. Recebi antes para dar para vocês ministrar. Cuidado para vocês não serem um caminho de embaraço às vossas crianças. Não embaraceis, não deve ser muito agradável. Não crie problemas que atrapalhem as crianças de me tocarem, de me conhecer e ter um relacionamento comigo. Eu vou dizer um exemplo que está me vindo aqui, que pode ser um embaraço, um problema. Quando você, líder, não quer se submeter, quando eu, líder, não quero me submeter à liderança maior. Eu estou daquela forma, querendo fazer a obra, mas ao mesmo tempo eu estou atrapalhando a obra que Deus quer fazer na vida das crianças. Eu tenho que ter a sensibilidade, o cuidado de eu estar totalmente fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. E para isso é necessário, para buscar essa intimidade, para buscar esse aguçar de conhecer a voz do Espírito, precisa intimidade, para não ser enganado o seu ouvido. E para isso é preparação espiritual. Não é oração de cafezinho, não é oração somente antes de dormir, mas é a busca diária, incessante do Senhor, e dizer, Senhor, eis aqui o ministério, eis aqui a responsabilidade diante de Ti. Eu não sei nada, Senhor, me ensina, me revela a Tua palavra, me revela a Tua estratégia,
para cada criança que está sobre a minha responsabilidade. Olha só, você já viu Jesus indignado alguma vez? Já vimos na palavra algumas vezes. Naquela vez que ele ficou muito indignado com aqueles que estavam fazendo do templo uma casa de negócio. E ele pegou, eu já até estive nesse lugar. Ele pegou e virou a mesa. Você imagina Jesus virando a mesa, indignado, derrubou tudo. Era pombo, era tudo quanto era coisa que estava ali. Jesus virou porque ele estava indignado. E quando ele se indigna, prepare, né? Preparamos o chicote. É melhor tirar os chicotes de perto, né? Veja o que ele diz sobre quem fizer uma criança tropeçar. Essa palavra é uma palavra, irmão, para mim, uma palavra de atenção. Eu não posso chegar aqui e apenas elogiar o vosso trabalho, o meu trabalho que está sendo maravilhoso. Eu glorifico a Deus pela liderança que temos de crianças, específica aqui a crianças. Mas eu tenho o dever como pastora desse rebanho que vai ser cobrado das nossas mãos, a minha e do meu esposo. Trazer uma palavra que nos acorde, que nos chacoalhe e diga: será que eu estou realmente no nível que o Senhor quer que eu esteja para cuidar dessas crianças, que é o futuro da nossa nação, é uma geração. Diz aqui a palavra, Jesus, para quem fizer uma criança tropeçar. Olha o que diz em Mateus capítulo 18, no versículo 6. Jesus disse: qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Olha para quem está ao seu lado, fica forte, né? Eu prefiro ser um líder aperfeiçoado do que um líder afogado. Então, o Senhor é uma responsabilidade. Qualquer que fizer tropeçar, qualquer que atrapalhar uma criança de crescer espiritualmente, o Senhor falou: é melhor jogar uma pedra no pescoço e jogar no fundo do mar. Então, Ele está nos trazendo a responsabilidade, nos chamando a responsabilidade. Esse tropeçar é também algo não intencional, mas um relaxamento de responsabilidade que nos deu de cuidar das crianças como líderes. Olha, essa negligência, ela pode ser um mau exemplo que estamos de repente dando uma criança. De repente estamos sendo um referencial negativo para uma criança. Se formos grosseiros, impacientes, murmuradores, relaxados, eles terão esse exemplo para eles, irmãos. Não é uma responsabilidade? Não é algo que nós precisamos atentar, sim ou não? Vocês estão aí, estão acordados? Sim ou não? Eu não estou dizendo que vocês são isso, nem eu. Mas o Senhor está nos alertando que não devamos ser. Quando nós sentamos à mesa, ou em algum momento, perto das crianças, isso não pode ser nem perto, nem longe, mas perto de uma criança, falamos mal dos pastores à mesa. Falamos mal dos líderes à mesa da nossa casa. Quando nós criticamos a igreja que nós próprios servimos. Somos líderes da igreja, muitas vezes líderes nessa igreja, mas nós criticamos a igreja. Nós falamos contra os projetos da igreja e muitas vezes as crianças, começando dos nossos filhos e netos, estão ouvindo aquilo ali
E muitas vezes vai até além. Nós não podemos ser um referencial agradável. Mas não, quando nós somos cheios do Espírito de Deus, quando nós estamos sensíveis à voz do Espírito, nós jamais seremos referenciais grosseiros, referenciais de pessoas impacientes, referenciais de líderes sem graça, referenciais de líderes que não, em vez de agradar as crianças, fazem assustar. Mas Deus está nos alertando que precisamos nos aperfeiçoar. Nessa manhã aqui já, desde ontem, estamos nos aperfeiçoando estrategicamente e espiritualmente. Sair daqui com uma nova visão de responsabilidade daquilo que Deus nos deu para realizar. É o futuro da nossa nação. Até mesmo vou dar um exemplo de a gente começar a falar mal do Brasil para as nossas crianças. De repente a gente chega na classe, olha, o Brasil está desculpa a expressão, uma porcaria. Olha, o Brasil está assim, porque o presidente é isso, porque aquilo é aquilo. Nós mesmo que vemos a corrupção, mesmo a gente vendo as coisas ruins, não podemos falar essas coisas para as nossas crianças. Nós temos que falar para eles que existe solução para o nosso Brasil, que a solução está nelas serem cheias do Senhor, nelas falarem de Jesus nas escolas, nelas serem exemplo de obediência a seus pais. Sim, aí sim. Não podemos ser pedra de tropeço, como o Senhor falou, como Jesus falou. Não impeçais, como líderes não devemos impedir a ação do Espírito na vida das nossas crianças. Elas são tão importantes para Deus, que Jesus disse que dos tais é o reino dos céus. Aleluia, aleluia. Jesus disse também, Mateus 18:3, em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É muito interessante isso, porque nós que devemos ensinar as crianças o caminho em que elas devem andar, devemos aprender com elas como entrar no reino dos céus. As crianças são sensíveis, as crianças são puras, as crianças são perdoadoras. E não podemos mudar esse conceito das nossas crianças. Eu estava me lembrando de como era o meu tempo de criança na escola dominical. Eu ainda me lembro, aquilo ficou muito marcado. Na minha participação nos jograis, na minha participação, até as músicas, os corinhos, que na época eram corinhos, até a minha classe, que era atrás do batistério da igreja, nada disso eu consigo esquecer. E não tinha praticamente nenhuma tecnologia, embora eu não seja tão velha assim não seja tão rodada assim não, mas não tinha tanta tecnologia. A tecnologia era flanelógrafo. Aquele negócio de camuça, não, como é que é assim, atrás? Camuça, né? Não é camuça, é aveludado. Feltro. Tacava a figura ali de Jesus, tacava a figura dos discípulos. E isso era uma maravilha. A gente adorava aquilo ali. Era estratégia. Não tinha tecnologia. Aquela tecnologia, aquela estratégia da época, marcou a minha vida, mas o que mais marcou foi o ensinamento e o exemplo dos meus mestres, dos meus professores e, acima de tudo, dos meus pais. Então, porque havia uma preparação espiritual por trás de tudo aquilo ali. Aleluia, você pode dar aleluia, dê glória a Deus, um sorriso, uma gargalhada, diz alguma coisa. Eu deixo vocês falarem, pode dizer alguma coisa, diga aí o que você quiser. Fale aí alguma coisa.
Diga para quem está ao seu lado assim: você prefere ser aperfeiçoado ou se aperfeiçoar? Ou prefere se afogar? Porque Jesus falou isso. Se alguém quiser fazer uma criança tropeçar, aquilo que eu botei na tua mão para cuidar, e não fizer direito, é melhor que se afogue. Foi o que Jesus falou. Mas eu prefiro me aperfeiçoar, né? E você também. Quantos aqui vão buscar mais o Senhor, vão colocar mais suas crianças diante do Senhor? Claro que nós precisamos saber as estratégias, até para buscar inteligência espiritual, é necessária a palavra. A palavra diz sobre inteligência espiritual. Eu já assisti algumas classes de escola dominical. Eu já assisti. Que as crianças não param um segundo, não sei nem se elas pegam alguma coisa, porque não tem uma estratégia própria para aquela idade, pastor Fernando. Não tem estratégia. A criança do tamanho da minha neta de 2 anos, a Aimee, aquelas criancinhas de 2, 3 anos, elas devem ter uma estratégia para elas e outra estratégia para crianças de 5, 6. É ou não é? Concorda comigo? Eu não posso querer ensinar uma criancinha como a minha netinha pequenininha da mesma maneira como eu ensino uma criança de 10. Eu estou repetindo algo que eu sei que vocês já sabem. Mas é necessário a gente atentar. Até isso a gente tem que ter sensibilidade. Essa sensibilidade é trazida pela palavra de Deus, pela intimidade com o Senhor. O Senhor vai te dar estratégias. Eu vou dizer uma coisa para você. Você que é líder e vê todo esse trabalho lindo, talvez você queira: eu quero ficar do lado do pastor Fernando. Pastor Fernando, eu quero ficar aí, eu quero fazer parte do seu ministério Kids Teens. Eu quero dizer, você faz parte do Kids Teens. Sabia? Porque o ministério não é do pastor Fernando, é do Senhor, é da igreja. Que Deus colocou sua responsabilidade na mão dele e ele faz com zelo. E às vezes você vê as coisas acontecerem. Puxa, eu achei demais esse robô. Esse robô está piscando para mim, pastor Fernando. Só esse lado, ó. Vou falar para o pastor Jonathan. Esse lado aqui, ó. Ele está o tempo todo piscando para mim. Pois é. Não, porque o pastor Fernando faz um negócio lindo com a equipe dele. Pastora Regis tem muita inteligência, junto com esses jovens que ele também consolidou desde bebê. Eu estava vendo um rapaz ali atrás, que eu creio que ele vai até ministrar. Eu lembro dele pequenininho. Hoje um homem feito, formado na sociedade. Mas eu lembro dele bem pequenininho, porque quando começou o ministério com crianças, na época que eu cheguei em Manaus, nós formamos um coral de crianças, né, pastor? Formei aquele coral, fizemos algumas pecinhas, e eu não me acho muito capaz assim para cuidar de criança não, mas eu fiz um esforço. Não era fácil, eram os meus 3, mais os 3 do pastor Samuel, só eles 6, irmão, já tocava o fogo no coral e em tudo. E era um correndo para cá, outro correndo para lá. E Deus foi me dando estratégia, embora foi um desafio para mim, ali no Tempo Central. E depois que aquele coral de crianças lindo foi formado, eu não sei se vocês conhecem a história, nós convidamos o pastor Fernando para assumir, ele ainda era solteiro, para assumir ali aquela direção. E Deus tinha a pessoa capacitada e certa para, a partir daquele momento, dar continuidade. E tudo isso tem sido próspero e abençoado. E hoje continua aqui. Então, muitas vezes alguém fala: não, mas eu queria ser o pastor Fernando. Ah, se fosse eu que tivesse feito aquele robô. Ah, como eu estava feliz. Pena que não fui eu que fiz. É igual alguém, a gente brinca, alguém quando tem uma música muito bonita, aí a pessoa, outro autor fala assim: puxa, eu que devia ter feito essa música.
A mesma coisa. A mesma coisa com relação a isso que eu estou falando. Ah, mas eu queria estar lá, eu queria estar lá na frente, eu queria que as luzes do Canaã me pegassem lá em cima. Eu quero declarar uma coisa para você. Deus te colocou ali onde você está. Porque ali onde você está é o lugar de espalhar o reino. E Deus te preparou para aquilo ali, não te preparou para aqui. E é a mesma coisa, significa o mesmo. É o reino de Deus. Você está trabalhando com as crianças. Porque se todo mundo ficasse concentrado num lugar só, como é que seriam os outros lugares? Mas Deus te preparou, irmão, para ali, para onde você está. Portanto, faça frutificar aquele lugar. Use as estratégias que você tem aprendido para frutificar e fazer crescer aquele lugar. Mas, acima de tudo, a preparação espiritual. Eu ainda tenho 10? Certo. Para fechar aqui, eu quero que você... Eu só vou citar, não vou dar tempo de explanar, mas quero que você abra em 2 Timóteo. É o segundo exemplo de liderança e de responsabilidade espiritual na liderança. 2 Timóteo capítulo 1. Timóteo teve um exemplo muito grande. O versículo 5. O apóstolo Paulo estava orientando o seu discípulo. Ele diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, o qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e eu estou certo de que também habita em ti. Ele estava falando aqui para Timóteo relembrar a fé que estava nele, a fé que havia sido colocada no coração dele quando criança. Ele fala de uma avó e fala de uma mãe. Talvez você não tenha tido uma avó que te conduziu no caminho, nem uma mãe. Mas de qualquer forma, espiritualmente, você com certeza teve uma avó e uma mãe espiritual. Porque se uma pessoa que te ganhou para Jesus e foi sua mãe, com certeza, quem te ganhou teve uma mãe que é a sua avó. Então todos nós temos uma Eunice. Eu tenho literalmente, a minha mãe chamava-se Eunice, mas eu tive uma avó espiritual, e você também, uma Lóide e uma Eunice, que te ensinou a buscar o Senhor, que te ensinou os primeiros passos da vida espiritual. Não esqueça a fé não fingida. Está trazendo uma realidade de buscar a fé que está dentro de nós. Segundo, o despertar da dádiva de Deus, versículo 6. Por este motivo te lembro que desperte o dom de Deus. Deus te deu um dom, desperta isso em oração, desperta isso na palavra. 3, chamados e salvos com uma vocação santa que Deus te colocou, que é o versículo 9, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus. 4, ele diz sobre, você precisa estar tranquilo para padecer por essa causa. Versículo 12, ele diz, por cuja causa padeço também isto, e não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Essa é uma palavra para nós sabermos que mesmo que a obra que Deus nos incumbiu para cuidar de criança não é fácil de fazer. Não vai dizer que é fácil, porque não é. É cansativo, é difícil. Concorda comigo? É árdua, mas é poderosa e gloriosa. E o conselho é: tu, pois, filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. No capítulo 2, versículo 1. Em quinto lugar, conservar o modelo das sãs palavras. Versículo 13 e 14. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo.
Então, o segredo de nós sermos eficazes como líderes de crianças é conservar o modelo das palavras do Senhor, da sua palavra. Conservar isso. Não tentar fazer da nossa maneira, nem inventar a palavra. Mas a palavra já está feita, que é a palavra de Deus. Conservar e manter a palavra agindo dentro de nós, através de nós, numa ação diária. Não pense que vai ser sempre dias de prazer, de flores, de alegria. Vai ter desertos nesse ministério. Mas lembra-se, Deus, Ele não olha para nós segundo como nós estamos, mas Ele olha segundo nós somos. Segundo nós, a convicção que temos no coração. E desfrutarmos, em último lugar, dos frutos. Você vai desfrutar dos frutos, como o pastor Fernando tem desfrutado. Hoje a gente vê criancinhas que ele consolidou, e eu também, na minha época, lá no Templo Central. Hoje são rapazes e moças, até pastores, servos de Deus. Tem um que foi até agora para missões, para a Espanha. Era um menino difícil. Eu orava por aquele menino, orava mais do que pelos meus filhos. Orava para Deus transformar. Hoje ele está em missões. Então, nós vamos desfrutar dos frutos. Fique em pé agora e diga para quem está ao seu lado: você vai desfrutar dos frutos que o Senhor vai te dar. Ah, vai ser lindo quando você vê as crianças que você consolidou, que você treinou, que você trabalhou nela, que você orou, que você buscou a presença. Diz assim o versículo: o lavrador que trabalha, capítulo 2, versículo 6, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Portanto, não temas, fique firme. A única coisa é buscar a presença. Eu gostaria de orar por esses líderes. Levante a sua mão agora. Levante a sua mão, por favor. E você vai orar assim: Senhor, eu quero ter mais desejo de buscar a Tua presença, Senhor. Tira o embaraço que me atrapalha, Senhor. Me dá responsabilidade de consciência plena do meu ministério. Oh, arabaxeri andaramalabaxeri andaramalabaxeri. Ora cantalabacharabalabacheri andalabala. Levante as mãos aos céus e diga: se alguma coisa tem tido negligência da tua parte como líder, arrependa-se agora e diga: Senhor, me perdoa, eu não ter sido referencial para essa criança. Eu quero mudar, Senhor. Eu quero mudar, eu vou mudar em nome de Jesus, através do Teu Espírito, através da Tua palavra. Levante a mão e comece a orar e clamar ao Senhor e pedir que o Senhor venha com o seu fogo, com a Sua unção, transformando. Ore alto, ore alto. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos em Tua presença para Te agradecer por Tua palavra, por tudo que trouxeste, Senhor, em nome de Jesus, para os nossos corações. Pai, eu Te peço que Tu venhas nos perdoar, Senhor, se fomos negligentes até agora, se nós porventura não atentamos mais para a estratégia, empurramos com a barriga esse ministério. Mas nesse momento nós nos arrependemos e nós dizemos sim para Ti. Queremos fazer melhor, queremos fazer diferente, segundo a Tua palavra, segundo foi aconselhado a Timóteo, segundo Jesus falou para nossas vidas. Oh Senhor, me enche, me toca. Espírito Santo, toma cada um em Tuas mãos, Senhor. Toma em cada um em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada, Senhor, por Tua palavra. Toma cada líder, abraça cada um, em nome de Jesus, e fortalece, Deus.